E aí, galerinha, tudo bem com vocês? A gente já começa assim hoje, porque o vídeo vai ser longo e vamos fazer um top do top. O que é um top do top para quem é mais novo, para quem tá chegando agora aqui no canal? Se você for vir aqui na página do meu canal, vir aqui em playlists e achar aqui, ó, playlist top do top, é como se fosse uma tier list, onde eu ranqueio do pior ao melhor, os meus top 3, não sei o que, os meus top 10, não sei o que. E o último vídeo que eu fiz faz um tempinho, mais ou menos um ano, 12 de dezembro de 2023, para você ter ideia, vai fazer 2 anos, um ano e meio por aí. E o primeiro vídeo que eu fiz dessa série foi lá atrás, nos embriões do canal, há 5 anos, no início, em 2019, mais ou menos. E esse quadro passou por diversas reformulações, desde cultura pop, de curiosidades científicas, esse daqui, top 3 animais mais venenosos do mundo. Eu tava com a farda da escola aqui nessa época. E isso daqui é os primórdios, as origens do meu canal, na volta do canal em 2020, depois da primeira grande parada, um monte de coisa. Passou por muitas fases, os melhores e piores filmes de Scooby-Doo, os maiores gênios da humanidade, e foi se modelando. E hoje eu decidi fazer um top do top um pouquinho diferente, porque vamos falar de filosofia. Para quem não sabe, eu sou um estudante de economia e na economia a gente puxa bastante coisas de história, de filosofia, muitos pensadores econômicos. E filosofia era algo que quando eu era moleque eu não me interessava tanto, mas quando eu fui crescendo, eu passei a gostar pra pacas de filosofia. Então eu vou fazer aqui uma tier list dos maiores gênios, filósofos e tudo mais que esse mundo já teve. Faltando aqui alguns, isso daí eu lhes digo, mas que são os principais, somente faltando Sócrates. Mas aí seria apelação demais, obviamente Sócrates ia estar em uma categoria acima de GOATs, que eu botei aqui com o máximo de 3. Mas enfim, aqui tem alguns filósofos com as categorias que são as seguintes: GOAT, onde o máximo vai ser 3, que é Great of All Time, o melhor de todos os tempos. Muito bons, filósofos muito bons, que eu já li, muito bons mesmo. Bons, que não fede nem cheira. Mais ou menos. Aqui tem o interessante, mas com ressalvas, que são bons, são bastante interessantes, mas tem diversas ressalvas. Ruim e Karl Marx, que é de passar doença, cacete. Ai, ai. Então, eu já não vou nem perder tempo, não é nem categoria. Calma que aí eu já explico esses três daqui também. Não vou nem perder meu tempo, já vou botar aqui, porque meu irmão Karl Marx criou uma filosofia. Você concorda com algumas coisas que ele diz? Concordo. Muito, porque realmente a gente está em um sistema muito desigualitário e tudo mais, mas, meu amigo, o ser humano já é desigual por natureza. Alguns têm força a mais, outros não têm como buscar igualdade ou equidade. Senão, você vai empobrecer todo mundo vai ficar na miséria. E outra, o poder corrompe, o poder pode corromper, mas o poder absoluto é com toda certeza que vai corromper. Se você, as pessoas vão pegar o poder, vão usar a filosofia dele, que ele criou e tudo mais, para tomar o poder e vão fazer coisas absurdas com isso. Foi o que aconteceu na União Soviética e tudo mais. É uma filosofia, o comunismo é algo que literalmente não dá certo. O socialismo, que foi um braço criado também, que na verdade não é um modelo econômico primário, o fim de alguma coisa, que tem muito esquerdista que diz, não, comunismo realmente não sei o que, mas o socialismo não. Socialismo é um modelo de transição do modelo capitalista para o modelo socialista para o modelo comunista. O socialismo nunca foi o fim das coisas e nunca será. É um modelo de transição. Se uma sociedade é adepta ao socialismo, ela em um momento vai se transicionar para o comunismo. Fora os outros braços do comunismo que foram criados, como anarcossindicalismo e outras coisas. Enfim, Karl Marx é um grande sociólogo, com toda certeza, mas como filósofo Karl Marx, uma bosta. É de passar doença, com total sinceridade. Então aqui já vamos analisar os outros, que aqui temos uma lista vasta. Mas antes, deixa eu só explicar aqui para vocês. Eu
com total sinceridade, eu sou sim estudante de filosofia e tudo mais, mas eu não li todos esses filósofos. Tem alguns aqui que eu já vi que realmente eu ainda não li. Esse daqui, Marius Vargas eu conheço, mas nunca cheguei a ler. Mas eu posso não me lembrar de alguma obra e tudo mais, como aconteceu com Carl Jung, que eu conheço, mas não li nenhuma obra. Alexandre Johnson, eu não sei pronunciar esse nome, que eu não conheço com total seriedade, conheci agora, vou até pesquisar depois. E a Emma Goldman, que eu conheço, mas não li nenhuma obra, não tem como eu expressar uma opinião sobre elas. Então eles estarão de fora da tier list. Outros que eu também vi aqui agora, que eu não conheço, que eu não li nenhuma obra, que eu não conheço, foi o. Ah, não, lembrei desse cara, tinha pra lá. Esse daqui que eu não me lembro mesmo. Enfim, esses quatro últimos daqui, eu não me expressarei opinião. Se tiver outro que eu não me lembre de muitas coisas, eu irei comunicar a vocês e irei colocar aqui no finalzinho da lista também. E, no geral, é isso que eu tenho a falar para vocês. Então, já vamos aqui para o primeiro da lista, que é o Abraham Lincoln. Eu não sei por que essa tier list considera ele um filósofo. Realmente, dá pra se dizer que ele é um filósofo, se você for muito a fundo. Porque ele produziu algumas obras bastante interessantes, principalmente envolvendo economia, se eu não me engano. Não tem como perder nem cheirar e tudo mais. É o Abraham Lincoln, tá ligado? Eu não tenho muito o que falar. Ele eu posso estar sendo muito ignorante, mas eu não tenho nenhuma obra na cabeça dele que foi genial, obra-prima, de não sei das quantas, tá ligado? Sinceramente, eu conheço algumas coisas dele, mas nem tanto. Se você, eu não sou estudante de filosofia, eu sou um economista que entende um pouco de filosofia. Se você quer complementar alguma coisa que eu estou falando, deixa aí nos comentários. Albert Einstein, ele tá mais para o físico, e um físico muito bom. Teve teorias que realmente mudaram completamente o mundo, teoria da relatividade, o jeito que a gente vê a gravidade, muitas outras coisas Albert Einstein mudou. É a física moderna, atual, de 1900 para cá. É muito bom Albert Einstein, eu gosto bastante dele. Como eu digo, eu sou economista, a gente entende um pouquinho de cada coisa, entende um pouquinho de física. Sei se para uma tier list de filósofo, ele fica em GOAT. Mas como gênio, como um dos maiores gênios da humanidade, com toda certeza. Eu diria que um dos maiores gênios, tirando Jesus Cristo, porque ali é outro patamar, não tem como botar ele com meros mortais, com meros humanos. Fica Albert Einstein, Nikola Tesla e provavelmente Sócrates, tá ligado? Porque mudou o jeito filosófico, o jeito do ser humano pensar. Mas se quer uma tier list mais para filósofos, eu vou botar ele no muito bom, mas não no GOAT, o GOAT, que o máximo é 3. Então tem que muita coisa falar. Agora vai ser um pouquinho polêmico, que é Aristóteles. E meu amigo, seguinte, Aristóteles veio do berço socrático, dá para se dizer, que teve Sócrates, o seu pupilo Platão, que está aqui, inclusive, e veio Aristótenes. Porém, Aristótenes, diferente de Sócrates e de Platão, teve uma vasta biblioteca que foi a Alexandria em suas mãos, dá para se dizer. Porque Alexandre o Grande dominou, ele foi filósofo de Alexandre, do Império e tudo mais, e ele tinha todo conhecimento na época, ele tinha na palma da mão. Aristóteles tinha na palma da mão. Já Sócrates, Platão e outros que eu considero gênios, sinceramente não tiveram como posso dizer, esse conhecimento na palma da mão. Ele é muito bom, vou colocar ele no muito bom, inclusive, mas não é nenhum GOAT supremo da filosofia, justamente porque as ideias que ele teve foram passadas de diversos outros pensadores. Então, Aristóteles é muito bom mesmo, vou deixar ele aqui no muito bom, porém não é nenhum GOAT da filosofia nem nada do tipo. A Schopenhauer, já vou adiantar para vocês que é bom. Tem um vídeo que eu falo que é sobre de filosofias perigosas, um vídeo que eu muito recomendo, um antigo aqui no canal. Schopenhauer está na lista porque a filosofia dele, não é o tipo de coisa que eu concordo, mas é a filosofia que dói na alma, tá ligado? Que você sente. A Ayn Rand, no mesmo vídeo de Schopenhauer, eu fiz um vídeo sobre a Ayn Rand. Para quem não sabe, ela escreveu o livro Revolta de Atlas, que é um dos meus livros favoritos, com total sinceridade.
E só que, porém, tô chamando de teologia, mas na real é filosofia. A filosofia dela é algo bastante polêmico, assim por se dizer. É aquele negócio, ela vê o sacrifício por outra pessoa, o altruísmo, como algo errado e imoral. É interessante a filosofia dela, como eu falei, amo Revolta de Atlas, porém, entre Davi tem várias ressalvas na teologia dela, que transforma a filosofia dela em uma filosofia bastante perigosa, mas dá para se ler, bastante interessante. Franklin é aquele negócio, mais cientista do que filósofo. Se eu não me engano, foi presidente dos Estados Unidos, ou foi bastante importante lá para a Revolução dos Estados Unidos, para eles saírem da colonização do Reino Unido, da Inglaterra. Ah, tem algumas obras bastante interessantes, mas se coloca ele no meio do amado Lincoln, tá ligado? Talvez suba Lincoln pro bom. Não, não, não é mais ou menos. Tá ligado? Não tem muito o que falar. Confúcio. Caraca, Confúcio é Já dizia Confúcio. Confúcio, eu acho que é o primeiro filósofo que toda criança, pelo menos da minha geração, conheceu, porque pelo menos aqui em casa, quando eu fazia alguma coisa, Confúcio já falou agora, minha tia fala muito, de Confúcio e não sei o que, Confúcio e Buda, minha tia fala. Ai, ai. Eu não tenho muito como falar do Confuso, porque eu vi obras jogadas. Talvez ele se encaixaria muito nesses quatro daqui que eu não conheço muito, não tem muito o que falar, mas como eu vi obras jogadas, eu vou julgar ele. Mas pelo que eu conheço, ele é um bom filósofo, um bom mesmo. Diógenes, o cínico, o cinismo ou o cão, se você não conhece. Uma filosofia e eu acho incrível de não ligar para os bens materiais e viver literalmente como um ser humano, como um cão, dá para se dizer na real. Uma filosofia que muitas coisas eu não concordo, mas acho genial, inclusive, ele era a prática da sua filosofia. Gosto bastante dele. Não é bom, não é muito bom, muito menos Gold, mas eu não vou botar ele interessante com ressalvas, porque a filosofia dele é boa, tá ligado? Não fede nem cheira, menos. Se eu não me engano, um dos fundadores do estoicismo, que é uma filosofia que eu sou bastante adepto, junto com o cristianismo, eu tento conciliar o melhor dos dois. E Epicteto fundador, várias histórias incríveis, grandes obras. Quando eu tava lá com o meu Instagram profissional, com 500 seguidores e pá, eu postava muita coisa de Epicteto. Ele é muito bom mesmo. E eu vou colocar ele no muito bom. Epicuro vai na mesma lógica e eu vou colocar ele no muito bom. Aqui vai um polêmico. Para quem não sabe, eu sou cristão, eu faço parte da igreja presbiteriana, da vertente calvinista. Friedrich Nietzsche frustra, dentre muitas outras obras que ele já fez. E ele é um exímio, como eu posso dizer, um exímio ateu. Um exímio ateu mesmo. Porém, que eu não tinha visto, velho. O top 3 fechou. Enfim. ah, hum, ele tem muitas coisas que eu discordo, é uma filosofia muito perigosa. Inclusive, tem um vídeo só de Nietzsche aqui no canal, se eu não me engano. Porém, as obras dele dão um peso dramático, algo genial. Inclusive, tem muitas frases deles que eu uso para explicar vertentes da Bíblia. Para vocês terem um ateu que escreveu que eu uso para provar uma Bíblia. Que simplesmente absurdo. Pra mim, ele é um GOAT da filosofia, apesar de ter muitas coisas que eu não concordo com ele, as obras dele são incríveis. E dá vontade de sempre ler mais, cada vez mais. Mas se você é um cristão, novo convertido, não recomendo ler, porque você vai ficar muito confuso, com total sinceridade. O próximo, rapaz, John, cara, conheço muito, conheço o nome,
Mas não conheci nenhuma obra dele, não li nada. Eu vi ele agora aqui, eu vou jogar ele aqui pro final. Não tem como eu comentar. George Orwell, eu diria que para quem não sabe, ele é comunista. Muita gente usa as obras dele para ir contra o comunismo. Porém, entretanto, todavia, ele é um comunista. E muitos filósofos liberais, capitalistas falam que ele é o único comunista que a gente respeita. Porque ele se autodeclara comunista, ele bate no peito, eu sou comunista. Porém, ele diz que o comunismo não vai dar certo com o, do ser humano em si, porque o ser humano é corruptível e fez obras incríveis. 1984, Revolução dos Bichos, que eu acho que é a mais famosa. Eu tenho aqui na minha coleção, que inclusive vai crescer um pouquinho mais, com Confissões de Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho para os católicos. George Orwell é um dos filósofos da minha vida também, um dos escritores da minha vida. Ele literalmente preveu o futuro, uma distopia que estava acontecendo, entre aspas, mas com o desenrolar da história, fragmentos da história dele estão acontecendo em diversas partes do mundo, por aí. Simplesmente não é um GOAT, mas é muito bom. Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom por natureza, se eu não me engano. Não, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Jean-Jacques Rousseau é um bom filósofo. Não tem como eu comentar muitas obras dele. Eu acho que o máximo que eu conheço foi disso, porque eu estudei quando eu estava no ensino médio, mais ou menos, principalmente em história. E se eu não me engano, eu tive uma aula de filosofia no primeiro ano só para falar dele. E eu dormi essa aula inteira, porque eu simplesmente achava que a professora de filosofia não explicava muito bem as coisas e eu não me interessava. Enfim, a Jean-Jacques Rousseau eu vou colocar em bom. Não é aquele muito bom, mas é algo bom. Eu prefiro muito mais Nicolau Maquiavel, que não está aqui nessa lista. Inclusive, se ele estivesse aqui, seria um dos GOATs, mas como não está, o top 3 vai ficar com outros que eu acho que você já percebeu. Enfim, a Naltese, eu não conheço ele, com total sinceridade. Vai vir aqui para o final, não tem muito o que eu falar, não conheço muito. E vai ficar aqui no final. Não sei o que falar dele. Esse aqui, pena que pelo nome, pela cara, eu não sei porque não estou reconhecendo. Total sinceridade, não estou reconhecendo. Eu não sou nenhum especialista, tá? Em filosofia. Tô falando dos conhecimentos das coisas que eu li, eu não vou mentir pra vocês. Não conheço ele, vai vir pra cá. E Marco Aurélio. Cara, Meditações de Marco Aurélio, um livro que eu não tenho. Eu leio trechos assim, é como se fosse um devocional do estoicismo, dá pra se dizer. E é um cara que eu gosto bastante, foi imperador de Roma e tudo mais. Eu diria que um dos pilares para o Império de Roma ser tão grande como foi Marco Aurélio, que escrevia essas meditações diárias, sempre que acordava e tudo mais. A história dele é muito boa mesmo. Porém, dentro do próprio estoicismo, ele fala assim da trindade do estoicismo. Epiteto, Epicuro e Marco Aurélio, creio eu. Ou talvez não, a trindade seja Epiteto, Epicuro e Sêneca. A Marco Aurélio vem logo atrás. Mas ele não é tão gênio como um Epiteto e Epicuro do estoicismo. E outra, ele vai competir com George Orwell, Aristóteles, Albert Einstein, Schopenhauer, Confuso. Ele é bom, mas não é muito bom, muito menos Gold, tá ligado? Mário Vargas Llosa, eu tô reconhecendo o nome, mas eu não li nenhum livro dele. Não se lembro de nenhuma obra. Eu posso estar sendo muito burro agora, mas vai vir aqui pro final também. Martijn, não sei pronunciar, vai no mesmo sentido do Mario. Simplesmente não sei. Eu não li nenhuma obra, tudo mais. Martin Luther King, cara, ele foi uma grande figura. Tem obras muito boas. hum, Fez tudo o que ele fez, se eu não me engano, é apartheid. Perdão se eu estiver errado. Tô gravando isso daqui numa manhã de quarta-feira. Enfim, um GOAT. Não se preocupe com George Orwell, Albert Einstein. Como filósofo, como libertador, como um marco histórico, talvez compita. Compita. Aí tem a competição. Mas
Como filósofo, eu deixo ele um pouquinho atrás, isso lembrando a minha opinião. Se você não gostou, vá para casa do chapéu. Ah, Napoleão Bonaparte. Cara, é um ótimo imperador, um marco histórico, mesma coisa, mas de filosofia, dane-se, tá ligado? Eu não conheço esse daqui, vai vir aqui pro final. Não, se eu não conhecer um que você é fanzaço, se você não concorda comigo, eu simplesmente não consigo mentir. Eu não vou ficar falando besteira, não. Platão. Diferente de Sócrates, Platão tem em seus escritos, construiu pensamentos muito parecidos com Sócrates também, e outros que destoou de Sócrates. O mito da caverna é o que mais tem coisa escrito, mais relato escrito. E, véi, por que não apresentou? Pela dualidade entre alma e corpo, entre espírito e corpo, Platão entra no GOAT. É uma das melhores filosofias que eu gosto. Se eu não me engano, A República é um dos melhores livros também que eu já li, junto com a Revolta de Atlas, e vai ficar em GOAT. René Descartes. René Descartes, eu não estou lembrado de tantas obras, eu vou deixar ele em bom. Não é aquele negócio, pelo que eu tenho de lembrança aqui na minha cabeça. Nossa, é bom. Bom, tá ligado? Não me lembro como é a leitura e tudo mais. Mas tá aí, é bom. Eu vou deixar aqui porque eu já li. É só minha memória que está falhando, tá ligado? Sócrates eu vou deixar por último. Sigmund Freud. Vocês vão me odiar. Vocês vão me odiar. Freud é um marco na psicologia. Na psicologia, Freud é um marco. Alguns falam que ele era uma fraude. Freud, fraude, Freud, fraude. Porque, tipo, não faz sentido. Eu acho que até a série da Netflix não para pensar nisso dele. Porque eu abri o meu Twitter um dia desses, eu voltei a ter Twitter para falar sobre cinema. Eu abri meu Twitter um dia desses, aí tinha uma lista. Que Freud é uma farsa. Eu não li os tweets nem nada do tipo, mas talvez ele não é um filósofo tão bom, mas como psicólogo compartilhou muito pro âmbito da filosofia, principalmente para o TCC, que é comportamento, de comportamento, que é eu não sei explicar direito, mas enfim, tá aí. Sócrates eu vou deixar por último. Sun Tzu é aquele negócio. Tem um livro lá, Arte da Guerra. Porém, não se sabe se ele foi uma pessoa real mesmo, um personagem criado por alguém. O livro Arte da Guerra é bastante interessante. Tem algumas ressalvas. Eu prefiro muito mais o Arte da Guerra de Maquiavel do que o de Sun Tzu. Tem estratégias muito boas. Talvez não se apliquem tanto hoje. Eu deixaria interessante com ressalvas. E por que talvez é tão ruim? Porque a gente não tem provas de que Sun Tzu realmente existiu. Ah, Thomas Shower. Cara, posso estar sendo muito burro, mas eu não me lembro de nenhuma obra dele. E vamos para Mahatma Gandhi, que eu não tenho lembranças de obra dele, já vi, já li algumas, mas não tenho lembranças na minha cabeça, eu não sei por quê. Poderia muito bem não comentar dele, mas eu vou deixar ele em E. Não lembro tantas coisas, lembro que eu discordava de algumas coisas que ele pensava, teve algumas polêmicas envolvendo ele, e vai ficar em E. E Sócrates, o cara que revolucionou a filosofia, o cara que mudou o jeito de pensar, provavelmente não, com toda certeza existe. Vocês entendem que dentro do estudo filosófico existe o período pré-socrático e pós-socrático. Literalmente, o cara dividiu um período de pensamento. Um era muito focado, o Socrático era muito retórica, não tem que ser com jeito, vestido de terno, esse vinho tinto branco da Guatemala, né, da Torre de Me. Era um negócio mais assim. Sócrates disse: não tem que falar bonito, não tem bagulho nenhum. O bagulho é só sei que nada sei, e estudar mais, pensar, não sei o que. O cara mudou a filosofia e é um dos GOATs supremos da filosofia. Enfim, tem esses pensadores aqui que eu não conheço muito. Deixa aí nos comentários obras que eu possa estar lendo. Lembrando, eu não sou especialista, eu sou um economista, não filósofo. Por enquanto, futuramente vou fazer a faculdade de filosofia. Não conheço muitas coisas deles. Deixem obras aqui, comentem sobre essas obras que eu possa estar lendo também. E esse foi o vídeo de hoje. Beijão, galera. Tamo juntasso. E vou voltar aqui pro OBS.
e fui.